Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos começar a apresentar uma série de boas práticas adotadas por empresas de ônibus não só aqui do município do Rio de Janeiro, mas de todo o nosso estado e, por que não, do nosso país, para mostrar que é possível a gente ter um bom relacionamento com total transparência, tanto com o poder concedente, quanto com a população usuária do sistema de ônibus. Para isso, nesse primeiro capítulo dessa série, nós temos como convidados aqui o senhor Marcelo Augusto de Oliveira, que é diretor da Aviação Dedo de Deus, que opera na cidade de Teresópolis, e a senhora Bianca Noboa, que é responsável pela implantação do medidor de gratuidades na cidade de Teresópolis. A intenção desse medidor é dar transparência à população sobre como funciona o custeio das gratuidades e como as tarifas são oneradas a partir da quantidade de pessoas transportadas gratuitamente. Esse dispositivo digital passou a funcionar em maio e tem chamado a atenção de muita gente. Obrigado por terem aceito o nosso convite aí, Marcelo e Bianca, para explicarem aqui para o Rio Ônibus, né, para o nosso podcast e para os nossos ouvintes, como funciona esse gratuitômetro. Bom dia, bom dia. Eu vou dividir aí a palavra com o meu diretor-geral, Marcelo Augusto, que é realmente o idealizador desse medidor de gratuidade. E a ideia da gente era realmente falar um pouco com relação para que as pessoas entendessem qual é o impacto dessas gratuidades, né, que eu chamo inclusive de benefício, porque as gratuidades, sem dúvida nenhuma, são um impacto grande para o passageiro pagante. Então, é um prazer estar aqui com você, Paulo, um prazer estar aí com a sua equipe. Nós somos realmente assim, assíduos no Rio Ônibus. Na realidade, nós tivemos a ideia de colocar o medidor de gratuidade justamente para que as pessoas pudessem entender o impacto, né? Hoje a gente entende que o transporte público ele passa por um momento muito complexo e esse momento de alta complexidade conclama com que a gente chame realmente esse cliente para próximo do sistema, esse ente público para próximo do sistema, entendendo que do jeito que Deu uma congelada na Bianca agora. Não é mais possível. De maneira aleatória. Foi? Para mim parece normal aqui. Não, mas para a gente aqui cortou. Eu edito depois aqui, não tem problema essas pausas. Mas no teu último parágrafo, entre aspas, deu uma sumida, congelou tua imagem aqui. Ué, para mim foi normal. Então tá, eu repito, não tem problema não, fala aí. Tranquilo. A ideia da gente é justamente chamar a sociedade civil organizada, aquele cliente do ônibus, o ente público, para o entendimento de quão caras são essas gratuidades, sobretudo para o passageiro pagante, né? Que é aquele que está em menor quantidade e que hoje divide esse custo tão alto de gratuidades que hoje realmente estão com um número inimagináveis, que daqui a pouco a gente vai falar aqui. Ok. Então, eu vou começar algumas perguntas aqui para a gente delinear a nossa conversa. Como que vocês, em Teresópolis, que é uma cidade de porte médio, enxergam o transporte urbano, desde os grandes centros até aí mesmo onde vocês têm a operação? Você acha que a gente pode dizer que os problemas que vocês enfrentam aí são basicamente os mesmos que existem em todas as cidades ou tem alguma peculiaridade de acordo aí com a sua região? Então, a gente acredita, até pelo que a gente vem acompanhando, né, do transporte público. Eu vou dividir essa fala com o meu diretor também, que eu tenho certeza que ele vai agregar muito, mas assim, a gente acredita que o transporte urbano no país inteiro, ele passa por um problema que precisa ser visto, o setor como um todo, ele passa por esse período do entendimento de que a sociedade civil, como a gente tinha dito, precisa chegar perto do problema para o entendimento de que só em conjunto nós vamos ter uma solução. Então, Teresópolis não é diferente disso, né? Alto número de gratuidades, benefícios cedidos sem a devida fonte de custeio, e isso faz com que realmente o sistema esteja impactado de maneira muito séria. Diretor? Bom dia a todos, ouvintes, equipe. Paulo, bom dia. É uma satisfação poder estar falando aqui com vocês.
esse assunto é um assunto longo, né, que essa parte das gratuidades é um modelo que a gente já vem avisando aí há mais de 30 anos, que é uma conta que um dia ia dar um problema muito grande, e está acontecendo isso hoje. É um modelo que atinge diretamente ao pagante. Se você pegar pelo ticket médio, que é o que a gente está tentando mostrar aqui para as pessoas, que o ticket médio que fica para a empresa é um ticket muito pequeno, que não tem como cobrir as despesas da empresa, né? Então, daí veio surgindo essa ideia de aproximar o pessoal para que eles possam entender como é feita essa conta, como é que isso está onerando o sistema, e que não dizendo que a empresa é contra a gratuidade, não, pelo contrário, é um direito adquirido, não tem discussão sobre isso. O que a gente está tentando levantar é quem deveria realmente pagar por essa gratuidade, porque hoje a única fonte de custeio para a gratuidade é o pagante. Sim. E é quem mais precisa do transporte. Então, assim, eu acho que a gente precisa, quando a gente teve essa ideia de fazer o gratuitômetro, apresentando para as pessoas, né, começar uma discussão positiva para que as pessoas possam entender quem realmente está pagando por isso. Porque é importante que tenha, na empresa, mais uma vez, não é contra a gratuidade, tem que ter critérios, né, para poder dar a gratuidade para quem realmente precisa, porque acho que isso é uma coisa que tem que ser revista, mas o importante de tudo é as pessoas entenderem que só os pagantes estão pagando. Quem mais precisa do sistema está levando essa conta para casa. E essa conta chega através da qualidade do sistema, de ônibus superlotados, o horário de pico, principalmente em saída de escola, que atrapalha a vida de quem está pagando, e o pagante é quem está pagando por tudo aquilo. Sim. Só que com esses aumentos do óleo diesel, todo esse efeito ficou muito latente na população. As empresas não têm mais condição de botar mais um ônibus e esperar uma solução futura. O futuro agora chegou, a solução tem que ser agora. A gente não tem mais um ano para rever, a gente tem que ver agora, né? Então, vamos trazer o pessoal para dentro desse problema para tentar entender, quem sabe daí sair com uma solução, né? Eu acho que esse foi o intuito principal aí do gratuitômetro. Sim, essa era uma discussão que a gente tinha também. Operei um tempo aí em Nova Friburgo, a cidade aí bem ao lado de Teresópolis, chegou a ter 50% de gratuidade. Ou seja, para cada passageiro pagante tinha um gratuito. E reclamavam, mas a passagem está cara. Aí quando a gente começou a colocar essa questão, ela está cara e você paga 2 passagens, a sua e de mais alguém que anda de graça aí na cidade. Ah, não, mas muitos acham que a empresa tem subsídio, que ela recebe o subsídio do... Quer dizer, alguém paga pela gratuidade, que alguém paga pelo idoso, que alguém paga pelo estudante. Não, quem paga é você que está pagando o ônibus. E muitas vezes isso não fica claro para a população. E foi um trabalho que a gente lá também começou a desenvolver, esclarecendo aí essa questão, mas nunca chegou a ter esse gratuitômetro, que é bem interessante. Então, eu pergunto, como você já me explicou de onde veio a cidade, né, que é ter uma ferramenta de medição dessa gratuidade para que a população sinta qual o impacto, né, porque não existe um almoço grátis. Então, né, se 2 vão almoçar e os 2 pagam a conta, cada um paga aí metade. Agora, se só um pagar a conta, está pagando muito mais caro. Então, como é que ele funciona? Como é que o cidadão pode procurar essa ferramenta? Como que ela pode fazer esses cálculos? O gratuitômetro, ele é a primeira ação que nós estamos fazendo com relação a essa dinâmica de mostrar para a população o que realmente está acontecendo com o transporte. Nós estamos atualizando esse número, ele atualiza hoje, né, os números de ontem, e estamos enviando para o jornal, que fez a primeira matéria sobre gratuidade, que nos procurou para tentar entender o que estava acontecendo com o sistema, e daí a gente falou, a gente tem esse material aqui que eu acho que é importante para o cliente saber o que realmente está acontecendo. E ele falou, olha, eu vou publicar então. Posso publicar? Eu falei, pode, seria excelente. Então, ele gera o número no dia anterior, a gente atualiza o número hoje, envia para ele e ele publica no jornal de amanhã. Esse é o primeiro contato. E essa é a primeira ação. Quando eu digo primeira ação, é porque nós
estamos com a intenção de criar um portal para que as pessoas possam se informar mais. Existem muitos mitos, que a empresa recebe a gratuidade. A gente está dizendo, nunca recebeu, né, todas as gratuidades. Não é só o estudante, ou só o especial, enfim, são todas que a gente não recebe. E tem uma outra questão também que a gente vai entrar, que a empresa paga por estimativa o ISS. Não, ela paga na roleta o ISS, não tem esse negócio de estimativa. É outro mito que a gente também vai ter que desmistificar para que possa as pessoas entenderem o quanto que a gente está trabalhando para poder manter esse sistema rodando. Não é fácil. O nosso ticket médio aqui em Teresópolis, ele está, se eu não me engano, ontem fechou em 2,47. Né? Então, a gente tem um ticket médio de pagantes aí de 2,47. E quando criou-se a gratuidade, era para fazer a justiça social. E ela precisa ser refeita novamente, porque isso é uma questão de justiça social. Como é que pode a pessoa que mais precisa pagar pela gratuidade que o Estado e o município é responsável, né? Isso está na Constituição, que os estados e municípios são responsáveis em prover essa gratuidade. Mas ele passou para o pagante, que é a pessoa que mais precisa. Então, está certo esse modo de operar? Dá para melhorar? Esse é o questionamento que a gente está buscando. Certo. É um debate que nós temos aqui no Rio também, e em todas as cidades, esse modelo de custeio que foi adotado por décadas aí, em que todo o custo do sistema ele recaía sobre o passageiro pagante, ele funcionou por um determinado tempo, até que o número de gratuidades disparou, os insumos dispararam também, e o passageiro pagante, que custeia tudo, foi diminuindo aos poucos por conta de mudanças econômicas e tudo, e com a pandemia despencou. Então, era um problema que a gente sabia que teria que enfrentar, mas acho que a pandemia trouxe ele mais para perto da gente. A disparada no aumento do preço do combustível também pesou. E, no caso do Rio aqui, a gente tem conseguido, fechamos um acordo agora com a Prefeitura, com o Ministério Público, com a Justiça, em que a gente quebrou o grande paradigma, que é, não, o Rio não dá subsídio. E a Prefeitura entendeu ser necessário custear parte do sistema para que o custo não recaia justamente sobre a parcela mais pobre da população, que é a que utiliza o ônibus. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu, na negociação, nós tínhamos representantes também aí da sociedade civil organizada, tinha um pessoal que representava as associações de usuários do transporte. Então, a gente conseguiu, com isso, fechar um acordo que não é a solução do nosso problema, mas é o primeiro passo na busca por essa solução. E a gente ainda está regulamentando como vai funcionar, mas foi bom. Mas deixa eu voltar para o nosso assunto aqui do gratuitômetro, que é bem interessante. A gente está até pensando em adotar também aqui no Rio de Janeiro. Que ótimo. Bom, então, esses recursos que a gente tem hoje de mídia, de mídias sociais, a informação hoje ela circula muito mais rápido. Então, os novos recursos, os novos meios de comunicação que deixam a população e o ente público bem mais próximos desse nosso debate, a comunicação vem sendo essencial para inserir esse tema junto ao restante da sociedade. Como que vocês encaram na sua região esse novo momento, né, de aproximação, de aumento da transparência, como você falou, né? Se falava muito de uma caixa preta que nunca existiu, mas hoje, volta e meia, você escuta ainda essa expressão, isso é uma caixa preta. E a gente está desmistificando isso. Não existe uma caixa preta, existe transparência, só que as pessoas têm certos preconceitos. Como é que tem sido isso aí na região para vocês? Bom, a gente tem ouvido muito essa história, né, de longa data. Recentemente teve uma reunião com a Comissão de Transporte e foi falado na famosa caixa preta. Eu falei, gente, olha só, essa caixa ela não é preta, essa caixa é vermelha. Ela está lá à disposição de vocês para vocês entenderem o que está acontecendo com o sistema. A empresa vem há anos sem poder fazer uma renovação de frota. É ali que você está perdendo a qualidade. Sim. Né? A gente não tem uma regulamentação para esses carros de aplicativo que rodam a revelia, que fazem lotada na nossa frente, parando no ponto. A gente tem isso tudo registrado. Então, assim, a gente tem que entender que, para a gente ter resultado diferente, precisa fazer coisas diferentes. Não adianta você ficar falando a mesma coisa há 20, 30 anos se não tem uma ação positiva para resolver o negócio agora. É agora que a gente precisa resolver, né?
Então, a gente vem lutando muito nesse sentido. Sim, isso é muito bom, que é uma coisa que a gente faz aqui no Rio também. É a questão de desmistificar assim, certas afirmações, certos preconceitos que já existem pela sociedade, pela empresa. O pessoal fica muito preso a elementos do passado. Ah, mas isso era assim, era assado. Não. A dinâmica mudou. O transporte é uma coisa dinâmica porque as cidades são dinâmicas. Você citou a questão aí do aplicativo. A gente aqui no Rio tem um aplicativo também, ainda tem o transporte clandestino, que opera aí em certas regiões. Parece que clandestino é o ônibus. Por quê? Está tão dominado por vans, por combis, por tudo, que é raro passar um ônibus. E quando passa, ele só transporta as gratuidades. Então, aí você tem que explicar, olha, nessa região eu não tenho como rodar, porque eu não tenho como bancar uma operação, já que ninguém paga. Eu tenho áreas aqui que o ticket médio não chega a R$ 1. Então, ele não paga nem metade do combustível. E com essa disparada do preço do combustível também, antigamente a mão de obra era o nosso insumo mais caro. Hoje o combustível já está ultrapassando aí a mão de obra. Então, como é que a gente faz? Então, cada vez mais, acho que a comunicação é importante para a gente esclarecer a população, aos políticos também, não só a população usuária. Tem muita gente que não utiliza o ônibus, que acha, né, que no caso de vocês, mais o ônibus, e no nosso caso aqui, o transporte público, de modo geral. Ela não utiliza o transporte público, então acha que o problema não é dela. Mas no dia que tem uma greve, a cidade para. Aí a funcionária do escritório chega atrasado, o enfermeiro chega atrasado no hospital, o pessoal que trabalha nos condomínios atrasa. Quer dizer, quem depende realmente do transporte público acaba chegando atrasado. Então, isso prejudica toda a cidade. E até você que anda de carro fica preso no engarrafamento pelo excesso de vans e aplicativos. Então, acho que muito acima da discussão até do nosso problema do transporte coletivo por ônibus está a questão da mobilidade nas cidades. Né? Se não for priorizado o transporte urbano, o transporte público, né, nas áreas urbanas, como é que fica? Porque não adianta você ter o ônibus mais novo preso no engarrafamento junto com todo mundo. Um ônibus que poderia dar 10, 12 viagens por dia, dando 6, 7 viagens, está preso no engarrafamento. Aí dizem que o ônibus demora, mas demora por quê? Então, complica muito isso. Então, a gente tem sofrido esses problemas aqui também. A cidade é uma cidade relativamente pequena, mas o trânsito tem se mostrado enorme problema para a gente. E o que vinha acontecendo? A gente vinha no looping eterno aí, que a coisa não andava. Você tinha um problema de um ônibus que não estava atendendo da forma que deveria, porque para no trânsito, a tarifa vinha subindo de forma exponencial, né? Pelo menos os custos vinham, a tarifa ficou congelada há muito tempo, mas com o advento aí da pandemia, as coisas mudaram, o jogo mudou completamente, porque muita gente saiu desse looping eterno e caiu. Eu digo looping eterno porque, né, você tem um custo de transporte que é caro para quem está pagando, não paga, é pouco para quem recebe. Você tem agora uma demanda de aplicativo enorme de 2 anos para cá, que não é o nosso problema, não é brigar com o aplicativo de forma alguma, ele veio para ficar. O nosso problema é que tem a regulamentação que a pessoa vá fazer uma viagem do aplicativo e não volte parando no ponto de ônibus igual eles vêm fazendo. Pelo menos aqui a gente vê muito isso. 3, 4, isso a gente vê eles dentro de porta de supermercado oferecendo a viagem para dividir, para levar. Isso assim é um transporte clandestino. A gente não pode passar uma situação que isso aí está tudo bem. Não está tudo bem. Tem que ter regulamentação para que o jogo possa ficar entendido. Então, se o transporte público ele tem uma via exclusiva, se ele tem uma prioridade dentro do sistema, você tende a operar melhor. Se ele fosse levado com seriedade, ele ia estar tirando muito carro da rua, que vai influenciar na vida de quem anda de carro. Eu não vou andar de ônibus, mas tem muita gente que está andando de carro porque não tem como andar no ônibus. A gente está sofrendo isso, o nosso cliente está sofrendo por isso. E a conta toda está nas costas dele. Então, a gente resolveu sair dessa espiral do silêncio e começar a ir falando e dizendo e mostrando os problemas que nós estamos vivendo para tentar chegar numa linha positiva lá na frente. Chegar e esclarecer. E
é muito fácil, às vezes, para a classe política mesmo, colocar a culpa em cima do transportador. Isso é culpa do empresário de ônibus, da empresa de ônibus. Quando não, as empresas hoje em dia são vítimas do mesmo processo que vem prejudicando aí o transporte público de modo geral. Então, só para a gente fechar, porque a gente tem um limite de tempo aqui, vou fazer uma última pergunta, já que a gente saiu um pouco aqui do gratuitômetro e está pegando assuntos mais gerais. Na opinião de vocês aí em Teresópolis, que soluções poderiam gerar reações positivas para o nosso setor no curto e no médio prazo? Olha, no curto prazo seria um pagamento de alguma parcela dessas gratuidades, faixas exclusivas para ônibus, que não é difícil de fazer, mas o que nós precisamos aqui é de um plano de mobilidade que envolva toda a cidade, que possa pegar toda a estrutura do transporte e trazer para os tempos que vivemos agora, porque nós estamos operando um sistema de 30, 40, tem linhas de 50 anos, são as mesmas. Então, a gente está operando, é igual você pegar um computador da década de 80 e colocar um programa de agora, novo, para rodar nele. Não vai rodar. Você está com um veículo atualizado, você tem as leis atualizadas, você tem todo um sistema atualizado, mas o sistema operacional, o hardware nosso, que são as ruas aqui, estão totalmente desatualizadas. Então, acho que, num médio e longo prazo, aí é fazer um bom plano de mobilidade urbana, que a prefeitura, se eu não me engano, está tentando fazer, aqui em Teresópolis, né, pelo menos, e botar para funcionar, porque só fazer também não adianta, né? Depende de uma série de outras coisas para colocar para rodar. Mas eu acho que encarar esse problema do custeio, de fazer essa justiça aí, de tirar essa conta toda, tirar toda essa conta de cima só do pagante, eu acho que seria um grande passo aí para a gente começar a mudar a realidade aí do pessoal. Então, bom, Marcelo, o nosso tempo está encerrando, a conversa está boa, acho que a gente deve ter mais debates como esse aí para a gente trocar ideia, mas a gente tem que ficar por aqui, que temos uma série de reuniões, tem outras coisas que a gente tem que trabalhar em cima hoje, justamente nessa questão da comunicação e nessa questão de esclarecer a sociedade como um todo qual o papel, né, do setor de transporte por ônibus dentro dessa engrenagem muito mais complexa que é a cidade. E o que a gente sempre fala aqui, a gente tem que pensar que transporte, né, a gente quer, que mobilidade a gente quer para as nossas cidades, né, como ela pode ser implementada, qual o custo disso e quem finalmente vai pagar a conta, que é um assunto que transcende só a relação da empresa de ônibus com a prefeitura ou da prefeitura com o cidadão e tudo. É uma questão ampla que é um debate para a sociedade toda. E eu fico feliz de ver que vocês aí, a gente aqui, finalmente despertou para essa necessidade, né, de partir para o debate, de mostrar a cara, de discutir. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. A gente tem acompanhado aí, através das nossas reuniões, nosso comitê de marketing, que é coordenado pela FETransport, a gente está sempre em contato lá com a Bianca, com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Agradeço a atenção que vocês deram para a gente e certamente os ouvintes aqui do nosso podcast vão ficar muito curiosos de conhecer o gratuitômetro e, quem sabe, e visitar Teresópolis aí para ajudar, né, a carregar mais passageiros, ajudar a movimentar a economia da cidade, que é importante. Maravilha. É o que a gente imagina. Marcelo, obrigado. Muito obrigado aí, Bianca também. Muito obrigada. O ônibus agradece aí. Obrigado, Paulo. A nossa equipe está à disposição de vocês aqui. Sempre for preciso, estaremos à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Eu acho que a gente tem que se comunicar mais. Sucesso a todos aí. Alô, obrigado. Tá, saudação, um abraço. Saudações, um abraço. Obrigado. Bom, com isso chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.